Boa noite. Boa noite. 2 novas vacinas chegam ao estágio de iniciar testes clínicos no Brasil. Com a Butanvac, o Instituto Butantan promete combater as variantes do coronavírus. E com tecnologia 100% nacional. Mas o Hospital Americano Monte Sinai de Nova York afirma que cedeu a patente ao Butantan. Em resposta, o Instituto reafirma que a vacina é 100% nacional e menciona o papel importantíssimo de um consórcio internacional. Horas depois da apresentação da Butanvac, os Ministérios da Saúde, da Ciência e Tecnologia convocam a imprensa para anunciar outro imunizante. E afirmam que a USP de Ribeirão Preto pediu o sinal verde da Anvisa para testes do imunizante Versamune. O Brasil tem novo recorde de mortos por Covid em 24 horas. A Polícia Federal faz buscas para investigar a vacinação ilegal de empresários e políticos em Belo Horizonte. O TJ de São Paulo reconhece que a ex-primeira-dama Marisa Letícia desistiu de comprar um apartamento no mesmo prédio do triplex do Guarujá. No Rio, são apreendidos os celulares dos pais e do padrasto do menino que chegou morto ao hospital. Um dia depois do corte no orçamento do censo demográfico, a presidente do IBGE alega motivos pessoais e deixa o cargo. O Jornal Nacional está começando. O estado de São Paulo bateu um novo recorde de mortes por Covid em um dia. Os enterros em sequência acontecem todos os dias há mais de 2 semanas. São Paulo chegou a 1.193 mortes por Covid-19 em 24 horas e bateu um novo recorde. Segundo o governo do estado, o alto número também é reflexo de um represamento dos registros de óbitos da doença essa semana por causa das mudanças no sistema feitas pelo Ministério da Saúde. No total, já são mais de 70 mil mortes. O estado de São Paulo hoje anunciou a prorrogação da fase emergencial, que acabaria na próxima terça-feira até o dia 11 de abril. A gente começa a ver um resultado positivo desse período todo de sacrifício de toda a sociedade. Nós temos ainda uma situação de aumento progressivo de casos, internações e, infelizmente, também de perda de vidas, mas numa velocidade um pouco menor do que a que a gente tinha no início desse período. Hoje, com o começo do feriado emergencial na capital, cerca de 100 cidades do interior e do litoral montaram barreiras sanitárias para evitar que as pessoas viajem. Nos hospitais, a situação é crítica. Na região metropolitana, 92,3% das UTIs estão ocupadas, praticamente a mesma lotação de todo o estado. A prefeitura da capital fez um estudo para saber se as novas variantes do vírus aumentaram o ritmo da doença. No começo de fevereiro, os primeiros 7 pacientes com a variante britânica do novo coronavírus foram isolados neste hospital na zona norte de São Paulo. Ao mesmo tempo, 25 casos com a variante P1, identificada pela primeira vez em Manaus, foram detectados na capital e em 3 cidades do interior. O estudo divulgado hoje pela Prefeitura de São Paulo mostra o quanto essas variantes são mais transmissíveis. Elas aparecem em 71% das amostras de exames analisadas. A maior parte dos infectados na cidade de São Paulo hoje tem de 20 a 54 anos de idade, segundo a Prefeitura. A Fiocruz também constatou uma mudança da faixa etária dos doentes no país, com mais casos de pessoas de 30 a 59 anos. Quando se compara em relação a janeiro, o número de casos da faixa de 30 a 39 anos subiu mais de 500%. Os pesquisadores observaram ainda que o crescimento no número de jovens com sintomas que procuram atendimento médico tem sido maior do que nas outras faixas de idade. O porteiro Dione Oliveira tem 35 anos e pegou Covid. Ele conta ter vivido os piores dias da vida. Começou a dar aquelas tosses com muita frequência. Aí quando foi na sexta-feira, de manhã, a surpresa, né? Não tinha mais oxigênio, cara. Eu puxava o ar, parece que estava puxando, era fogo. Ele ficou 6 dias num hospital lotado. Muita gente, cara, muita gente. Você só vê gente gemendo, pedindo socorro. É desesperador, cara.
E o Centro-Oeste é a região com as piores taxas de ocupação de UTI. Solange esperou 8 dias na fila por uma UTI. Nesta semana, a cuidadora de idosos morreu sem conseguir a vaga. Até quando? Quantas pessoas mais vão morrer? O que mais estão esperando? Minha irmã se foi, Deus não vai trazer ela, ela não vai poder voltar. Mas quantas pessoas mais vão ter que ir? Mato Grosso está com praticamente todos os leitos para casos graves ocupados há 3 semanas. E esta situação de colapso é igual em Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Segundo o levantamento da Fiocruz, o Centro-Oeste tem ocupação de UTIs públicas acima dos 99%. Pior situação do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, 6 pessoas que aguardavam transferência para hospitais morreram esta semana. O filho da dona Andréia, o João Guilherme, de 26 anos, foi uma das vítimas. Eu via na televisão e eu falava, meu Deus, que triste. As famílias estão perdendo filho, marido, mãe, pai. Mas é real. Não é filme, não é ficção, é real. A Covid está destruindo mesmo. Se você não cuidar, você vai perder. De acordo com dados das secretarias estaduais de saúde, mais de 1.000 pessoas aguardam por vagas de UTI no Centro-Oeste. Além da falta de leitos, os estados também têm em comum a baixa adesão ao isolamento social. Segundo o site In Loco, Mato Grosso tem a menor taxa de isolamento social do país. Goiás aparece na 5ª posição. É muito difícil a gente pedir que as pessoas que não têm condição a financeira, que elas permaneçam em casa, que elas não têm de onde tirar o seu sustento. Então, falta uma política econômica que ajude essas pessoas a se manterem dentro de casa. No momento que a gente tem fila, esperando esses leitos. Então, infelizmente, essas pessoas eventualmente vão morrer sem ter o mínimo de dignidade para ser atendida adequadamente dentro do hospital. O Eli é médico intensivista, perdeu o pai e a mãe para a Covid. Ele pede mais apoio no enfrentamento à doença. A gente nunca imagina que o que está acontecendo com o nosso paciente pode acontecer conosco. Isso é muito triste, isso é muito marcante. Vai ficar gravado na minha memória a vida toda. A crise da pandemia foi o tema de uma reunião de governadores com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A reunião é desdobramento do que foi acertado no encontro dos 3 poderes na quarta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, deu o primeiro passo na coordenação do debate com os governadores sobre o enfrentamento da pandemia. Participaram por videoconferência a maioria dos governadores e 3 vices de São Paulo, Tocantins e Sergipe. Alagoas e Acre não compareceram. Os governadores apresentaram demandas e sugestões. Querem uma meta diária de vacinação. A partir de abril, 1 milhão de pessoas. Até maio, 2 milhões. O ministro Queiroga já tinha dito que o governo espera vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Melhorar a coordenação do Plano Nacional de Imunização para sincronizar em todos os estados a vacinação por faixa etária dos grupos prioritários. Intensificar a importação de vacinas e insumos para a produção nacional. Os governadores destacaram que a compra de medicamentos para internação também precisa de urgência. Se não houver um fornecimento breve, logo nós teremos falta de insumos que poderão custar a vida de pessoas. Então, esse problema tem de ser tratado urgentemente. Além de vacinas e medicamentos, os governadores reforçaram que o governo federal precisa ajudar nas campanhas preventivas e nas medidas restritivas. Em entrevista à Globo News, o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, defendeu uma coordenação nacional para evitar o colapso na saúde. É importante que a gente tenha, no Brasil inteiro, coordenado pelo ministro da Saúde, pelo presidente da República, medidas que possam prevenir, possam dar aqui esse tempo para a gente reduzir transmissibilidade, adoecimento, enquanto avançamos na vacina. Numa rede social, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, cobrou participação do presidente Bolsonaro.
Precisamos ter uma articulação na questão do distanciamento. É importante que deixe de haver confronto por parte do presidente e que possamos ter, então, a condição de articular distanciamento de forma adequada no país. Na hora da reunião de Pacheco com os governadores, o presidente Jair Bolsonaro estava participando de encontro virtual com a cúpula do Mercosul, mas abandonou a reunião para se encontrar com Pacheco. Bolsonaro e Pacheco falaram sobre as reivindicações dos governadores, mas, segundo interlocutores do Senado, Bolsonaro aproveitou o encontro para defender o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que tem sido alvo de críticas de parlamentares aliados. Ontem, Pacheco reforçou o coro, repetiu que a atual política externa brasileira está dificultando a compra de vacinas e medicamentos. Ainda segundo interlocutores, Bolsonaro disse que acredita na competência e na lealdade de Ernesto Araújo, sinalizando que está disposto a bancar a permanência dele no ministério. Depois do encontro com o presidente, Pacheco manteve o tom crítico. A permanência ou a saída do ministro, de qualquer que seja ele, inclusive do ministro das Relações Exteriores, é uma decisão que cabe ao presidente da República. Nós consideramos que a política externa do Brasil ainda está falha, ela precisa ser corrigida, é preciso melhorar a relação com os demais países, inclusive com a China, porque a China é o maior parceiro comercial que temos do Brasil. Pela primeira vez na pandemia, o Brasil registrou 3.600 mortes em apenas 24 horas. Hoje é o Fábio Turci quem traz para a gente os números da pandemia atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Fábio. Boa noite, Renata. Boa noite para todos. De ontem para hoje foram registradas 3.600 mortes. Esse número, Renata, que você citou, é um recorde. É a primeira vez desde o começo da pandemia que passamos de 3.500 mortes em 24 horas. Esse número sofreu o impacto do represamento de dados provocado pela mudança no sistema de notificação do governo federal essa semana. Mudança que depois foi revogada. E isso, claro, não muda o fato de termos tantas vidas interrompidas pela Covid-19. O total de pessoas que morreram da doença chegou a 307.326. O represamento de dados fica claro quando avaliamos alguns estados. Veja o caso de Minas Gerais, por exemplo. Hoje foram registradas 316 mortes no estado nas últimas 24 horas. Ontem eram 74, um aumento de mais de 4 vezes. No Rio Grande do Sul e em São Paulo, os números dobraram de ontem para hoje. No Rio Grande do Sul, de 193 mortes para 408 e em São Paulo, de 599 para 1.193 vítimas. Nós ainda poderemos ver o impacto do atraso do registro de mortes nos números dos próximos dias. Nas últimas 24 horas, 82.558 novos casos foram confirmados. Também é o maior número desde o começo da pandemia. Já são 12.407.323 diagnósticos. E a média de casos bateu recorde de novo. Está em 75.759 novos casos por dia, 6% a mais do que 14 dias atrás. É uma alta dentro da faixa da estabilidade. Agora, a média de mortes. O país tem média de 2.400 mortes por dia. É mais um recorde. Crescimento de 32% na comparação com a média de 2 semanas atrás. Tendência clara de alta, né? No mapa agora, o panorama pelo país. O Ceará aparece em cinza porque não divulgou os números. Com alta na média de mortes, em vermelho, aparecem 19 estados e o Distrito Federal. 4 estados estão em estabilidade, aparecem em amarelo, e em azul, 2 estados com queda na média de mortes. Vamos ver agora como é que está o ritmo da vacinação. 806.643 pessoas receberam a primeira dose no Brasil nas últimas 24 horas. É o maior número de vacinados em um único dia desde o começo da vacinação em 17 de janeiro. O total de vacinados com a primeira dose chegou a 14.883.220, o que corresponde a 7,03% da população. 4.640.586 pessoas receberam a segunda dose, ou 2,19% da população.
Hoje, 26 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Os que mais vacinaram aparecem em azul escuro. Os números mostram o percentual de pessoas que tomaram a primeira dose em relação ao total da população. Os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora foram Amazonas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. Em g1.com.br/coronavírus, você encontra outros dados do seu estado e mais informações sobre a vacinação. Vacina sim. Bonner, Renata. Obrigado, Turci. Vacina sim. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na investigação de uma sessão clandestina de vacinação em Minas Gerais. Entre os endereços visitados está a garagem de uma empresa de transporte, onde supostamente empresários, políticos e parentes deles tomaram a vacina contra a Covid na noite de terça-feira passada. A movimentação no pátio da empresa chamou a atenção da vizinhança. Vídeos mostram uma pessoa com jaleco branco retirando algo do porta-malas, caminhando em direção a um motorista e fazendo um movimento parecido com a aplicação de vacina. Uma outra pessoa em pé também parece ser vacinada. A Polícia Federal apura de onde teriam vindo as vacinas. Na operação de hoje, batizada de Camarote, os investigadores vasculharam sacolas de lixo e visitaram casas vizinhas, em busca de imagens de câmeras externas de segurança. A garagem é da Companhia Coordenadas de Transportes, empresa que pertence à família Lessa. A Coordenadas Transportes é administrada por Vitor Pérez Lessa Carvalho, Bruna Pérez Lessa Carvalho, Rafael Rabelo Lessa Carvalho e Leonardo Rabelo Lessa Carvalho. De acordo com a reportagem da edição online da revista Piauí da última quarta-feira, a vacinação clandestina foi organizada pelos donos da Saritur, também de propriedade dos Lessa. A administração da Saritur é dos empresários Robson José Lessa Carvalho, Rômulo Lessa Carvalho, Roberto Lessa Carvalho e Rubens Lessa. Segundo a revista Piauí, entre os vacinados estão o ex-senador e ex-presidente da Confederação Nacional do Transporte, Clésio Andrade, e o deputado estadual Alencar da Silveira, do PDT. Os dois negaram. A Polícia Federal investiga 3 hipóteses. Para os investigadores, a principal é que as vacinas tenham sido contrabandeadas de um país da América do Sul. Mas eles também investigam se as doses foram desviadas de alguma prefeitura do interior de Minas Gerais. Ou ainda, se as vacinas supostamente aplicadas em empresários e políticos são falsas. Uma fonte ligada à investigação disse que o empresário Robson Lessa foi ouvido informalmente durante a operação de hoje e negou tudo. O irmão dele, Rubens Lessa, apontado como um dos organizadores da vacinação irregular, deve ser ouvido nos próximos dias. A polícia, de acordo com essa fonte, apreendeu celulares com mensagens combinando a vacinação. E na garagem da empresa, onde uma movimentação suspeita foi filmada pela vizinhança, os investigadores também encontraram uma lista com 57 nomes de empresários, políticos e parentes deles. A polícia quer saber se são nomes de pessoas vacinadas. A Polícia Federal também apura uma postagem nas redes sociais, feita um dia antes da vacinação. A filha de um funcionário da empresa Saritur publicou: "Acordei com a notícia de que eu vou ser imunizada." A Justiça Federal determinou hoje a quebra do sigilo dos equipamentos eletrônicos apreendidos e, caso sejam localizados imunizantes, determinou que a Polícia Federal comunique imediatamente à Receita Federal para o caso das vacinas terem sido contrabandeadas e também acione a Anvisa para verificar quem seria o fabricante. A Operação Camarote aconteceu em mais um dia com enormes filas de carros nos postos de vacinação em Belo Horizonte, montados para atender os grupos prioritários. A assessoria do empresário Rubens Lessa declarou que Rômulo e Robson Lessa não fazem parte da empresa e que a vacinação é de total desconhecimento da diretoria. Nós não conseguimos contato com os irmãos Rômulo, Robson e Roberto Lessa, nem com representantes da empresa Coordenadas.
Nesta sexta-feira, os brasileiros foram informados de que mais 2 vacinas contra a Covid chegaram ao estágio de iniciar testes clínicos em humanos. O primeiro anúncio foi do Instituto Butantan de São Paulo. O segundo anúncio foi poucas horas depois, numa entrevista coletiva convocada às pressas pelo governo federal. No fim do dia, um pesquisador do Hospital Americano Monte Sinai de Nova York afirmou ao jornal Folha de São Paulo que cedeu a patente para o Butantan fazer os testes clínicos e depois cuidar da produção e da distribuição da vacina. Em resposta, o Instituto Butantan afirmou que a produção da vacina é 100% nacional e mencionou o papel importantíssimo de um consórcio internacional numa pesquisa como essa. A cerimônia de apresentação da Butanvac teve a presença do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Os estudos vinham sendo feitos no silêncio dos laboratórios há um ano e hoje a ótima notícia chegou na forma de surpresa. Neste momento é um anúncio histórico para o Brasil e sem hesitação em dizer para o mundo. Nós vamos apresentar hoje aqui a Butanvac, a primeira vacina 100% nacional, integralmente desenvolvida e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, um instituto que é um orgulho do Brasil, 120 anos de existência, maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul, maior produtor de vacinas do Brasil e da América Latina, e agora se colocando internacionalmente como um produtor de vacina contra a Covid-19. Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, a Butanvac vem sendo desenvolvida em consórcio com cientistas do Vietnã e da Tailândia, países que também irão produzir a vacina que usa a técnica já bem conhecida pelo Butantan. É muito mais barato essa vacina, esse tipo de produção, do que essas vacinas que são produzidas em tecnologias modernas, mais modernas, porque essa é uma tecnologia tradicional. E um outro aspecto, é seguro. Quer dizer, a vacina da gripe é a vacina que é mais utilizada no mundo. Como eu disse, 80 milhões de pessoas todos os anos estão sendo vacinadas aqui no Brasil. Ou seja, o perfil de segurança é excelente. Tal como na produção da vacina da gripe, ovos de galinha são usados como um local para o cultivo. Os pesquisadores usam um vírus chamado Newcastle, que infecta aves, mas não provoca doença em seres humanos e em outros animais. Esse vírus é modificado geneticamente para produzir a proteína S, que permite a entrada do coronavírus nas células. Foi uma modificação na proteína S que tornou a variante brasileira mais transmissível, porque fortaleceu os espinhos que penetram nas células humanas. Colocado dentro do ovo, esse vírus modificado vai se reproduzir durante 2 ou 3 dias. Quando há vírus em grande quantidade no ovo, os vírus são retirados dali. Esse material cheio de vírus, que parece o líquido amniótico que protege embriões, é então processado, purificado e inativado quimicamente, gerando a matéria-prima, o IFA, para a fabricação da vacina. Ela será testada com e sem os chamados adjuvantes, que potencializam os efeitos dos imunizantes. Ao ser injetada no corpo humano, tal como fazem outras vacinas, a Butanvac engana o organismo que pensa estar sendo atacado por um vírus de verdade. Como a Butanvac possui a proteína S modificada que não faz mal, o sistema imunológico começa a produzir anticorpos específicos que vão combater o verdadeiro coronavírus. Os cientistas dizem que a Butanvac pode ser facilmente adaptada para proteger também contra novas variantes do coronavírus. Os testes iniciais, que a gente já tem alguns resultados, ela mostra uma efetividade contra algumas variantes, mas o grande diferencial dessa vacina é que a gente pode alterar essa proteína S para as novas variantes, então é de fácil adaptação. Os estudos da Butanvac em animais ainda não foram publicados. O Instituto Butantan decidiu enviar o dossiê com os resultados hoje diretamente para a Anvisa, já pedindo também a liberação dos estudos de fase 1, 2 e 3 em voluntários brasileiros.
O Butantan já tem prontas 6.000 doses de vacinas com concentrações diferentes para usar nos testes. A segurança vai ser avaliada em 1.800 pessoas e a eficácia em mais 9.000 voluntários. Assim como acontece com outras vacinas já aplicadas no mundo, a produção pode começar mesmo antes do final dos testes, para ganhar algo precioso: tempo. Segundo o Butantan, a produção atual da Coronavac não será afetada. O Instituto vai usar a linha de produção da vacina contra a gripe. Já temos uma capacidade de produção, nesse momento, de 100 milhões de doses por ano. Poderemos produzir 40 milhões já a partir de maio desse ano. Quer dizer, terminando a campanha da gripe, já iniciamos a produção de 40 milhões dessa vacina e agora aguardamos a aprovação da Anvisa para iniciar o estudo clínico. Isso será feito, acredito eu, muito rapidamente e poderemos, se tudo correr bem, começar a usar essa vacina ainda no segundo semestre desse ano. O Instituto Butantan, em reunião do qual participei agora pela manhã, estará protocolando já hoje à tarde, no horário do Brasil, junto à Organização Mundial de Saúde, a OMS, esta vacina Butanvac, para que a Organização Mundial de Saúde possa acompanhar, para e passo, todo o desenvolvimento da testagem das fases 1, 2 e 3, dentro da velocidade, do cuidado e do zelo que a Organização Mundial de Saúde vem tendo ao tratar no combate à pandemia. No início da noite, o jornal Folha de São Paulo trouxe a informação de que o Hospital Monte Sinai, em Nova York, é o responsável pela patente da vacina que será testada pelo Butantan. O hospital americano afirmou que cedeu a patente ao Instituto de São Paulo. Segundo a Folha de São Paulo, a candidata à vacina anunciada pelo Instituto Butantan como sendo 100% nacional foi desenvolvida nos Estados Unidos, na Escola de Medicina do Instituto Monte Sinai. A Folha recebeu por e-mail informações do diretor do Instituto, Peter Palise, revelando que o Monte Sinai realizou com sucesso experimentos com nossa vacina baseada no vírus da doença de Newcastle e que os testes de fase 1 já começaram no Vietnã e na Tailândia. O diretor disse ainda que o Monte Sinai tem acordo com o Instituto Butantan para entrar em testes clínicos no Brasil usando a vacina de vetor Newcastle e que, além de deter o conhecimento da patente tecnológica, o Hospital Monte Sinai foi responsável por conduzir os ensaios pré-clínicos feitos em animais em laboratório que antecedem os testes em humanos. Em dezembro do ano passado, a revista científica The Lancet publicou artigos sobre pesquisas feitas com o uso do vírus Newcastle recombinado com genes do coronavírus. Diz a revista que este estudo apoia fortemente que as vacinas de vetor do vírus Newcastle são promissoras, uma vez que expressam proteínas de pico imunogênicas de SARS-CoV-2, induzindo altos níveis de anticorpos protetores. Ao Jornal Nacional, o Monte Sinai confirmou por e-mail que é parceiro do Instituto Butantan na produção da vacina com o vírus Newcastle, por meio de uma licença livre de royalties, e ressaltou a importância da experiência do Butantan na fabricação de vacinas. O Monte Sinai encerra a mensagem dizendo: "Nós estamos convencidos de que o Butantan é o parceiro certo para a nossa vacina." O Butantan não esclareceu por que os americanos dizem que a tecnologia é deles. Agora à noite, o Instituto Butantan enviou ao JN a seguinte nota, abre aspas. O Instituto Butantan esclarece que a produção da Butanvac, primeira vacina brasileira contra o novo coronavírus, é 100% nacional, conforme anunciado na manhã desta sexta-feira, 26/3, em coletiva de imprensa. É importante ressaltar que a Butanvac é e será desenvolvida integralmente no Brasil e o consórcio internacional tem um papel importantíssimo na concepção da tecnologia e no suporte técnico para o desenvolvimento do imunológico.
imunobiológico, algo imprescindível para uma vacina segura e eficaz. No Brasil, o desenvolvedor da vacina é o Instituto Butantan. A vacina, portanto, é brasileira e dos brasileiros. A matéria, publicada pela Folha de São Paulo, traz comunicado não oficial de um pesquisador da instituição norte-americana. A instituição não autorizou a divulgação de seu nome em comunicados oficiais do Butantan sobre a nova vacina. Comunicados conjuntos serão feitos pelos integrantes do consórcio no momento oportuno, incluindo a instituição citada pela Folha. A vacina é do consórcio, a Butanvac é brasileira. Fecha aspas. Você viu na reportagem que o Butantan não esclareceu por que os americanos dizem que a tecnologia é deles. Agora há pouco, depois que nós recebemos a informação do pesquisador do Monte Sinai, nós voltamos a perguntar ao Butantan de quem é a tecnologia da vacina. O Instituto respondeu que não pode se pronunciar antes de conversar com os demais parceiros. Horas depois da apresentação da Butanvac em São Paulo, o governo federal convocou uma entrevista coletiva às pressas. Os ministros da Saúde e da Ciência e Tecnologia anunciaram então que a Anvisa já havia recebido ontem um pedido de início dos testes clínicos de uma outra vacina, desenvolvida numa parceria da USP de Ribeirão Preto com a brasileira Pharmacore e a americana PDS Biotechnology. Os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. O aviso sobre o encontro foi feito em cima da hora, 5 minutos antes de a reunião começar. O governo reagiu ao lançamento da Butanvac. 7 horas depois do anúncio em São Paulo, aqui em Brasília, ministros divulgaram que uma outra vacina, desenvolvida pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, com apoio do governo, estava em fase avançada de testes. A nova vacina terá o nome de Versamune. O ministro Marcos Pontes fez questão de distribuir o protocolo que mostra que o pedido à Anvisa para teste com humanos foi feito ontem, às 1h23 da tarde. Mas não explicou por que o governo só anunciou a novidade hoje, mesmo dia do Butantan. Do meu ponto de vista, é sido uma coincidência aí que ele apresentou em São Paulo essa outra possibilidade, o que é bom para o país. A Anvisa divulgou ter recebido o pedido para a realização de estudo fase 1 e 2 da vacina Versamune, e que trata-se de uma vacina desenvolvida numa parceria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, a empresa Pharmacore e a PDS Biotechnology, dos Estados Unidos. Segundo os procedimentos da Anvisa, a análise considerará a proposta do estudo, o número de participantes e os dados de segurança obtidos até o momento, nos estudos pré-clínicos que são realizados em laboratório e animais. Segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, a vacina anunciada hoje usa proteínas do próprio coronavírus que ativam o nosso sistema imunológico contra a Covid-19. Ela utiliza a tecnologia da proteína recombinante, a mesma utilizada em outra vacina contra a Covid, a americana Novavax. Nesta técnica, pesquisadores cultivam em laboratório réplicas inofensivas da proteína que o novo coronavírus usa para entrar nas células do corpo. Depois de extraída e purificada, a proteína é embalada em nanopartículas do tamanho do vírus. São essas nanopartículas que ativam o nosso sistema imunológico. O desenvolvimento da vacina é feito pela equipe do professor Célio Lopes, de Ribeirão Preto, em parceria com as empresas Pharmacore Biotecnologia e a PDS Biotechnology Corporation. Ele explicou que o desenvolvimento da vacina é complexo e ainda demanda tempo para poder ser usado. E a gente pretende iniciar esses testes de fase 1, 2, agora em maio, e termina em agosto, e logo em seguida a gente pretende começar o de fase 3, que são 3 meses também, para a gente já pedir a liberação pela Anvisa para começar a imunização em massa aí da população. A gente pretende terminar o teste de fase 3 em novembro, dezembro. Aí tem o espaço. Enquanto isso, estamos fazendo o ensaio clínico de fase 1, 2 e 3, a gente já está começando a estabelecer toda a tecnologia aqui com a empresa nacional para produção já em grande escala. Então, quando terminar o ensaio lá em novembro, dezembro, a gente já tem uma produção bastante significativa para começar já
a vacinação da população. E aí seria em 2022? Seria começo de 2022. O ministro Marcos Pontes disse que já tem recursos para financiar a próxima fase de testes em cerca de 360 pessoas. E reforçou a importância do país ter um imunizante desenvolvido com tecnologia própria. É uma estratégia extremamente importante para o país, o desenvolvimento de vacina nacional, primeiro porque existem mutações de vírus. Então, tendo o controle completo da vacina, a gente pode adaptar isso, né, com a nossa tecnologia. Segundo, porque fica mais barato. Os ministros ainda citaram outras 2 vacinas brasileiras que estão com estudos avançados. Uma da Universidade Federal de Minas Gerais, que realiza pesquisa usando o vírus da gripe para gerar resposta imunológica contra o coronavírus. E outra coordenada pelo Dr. Jorge Calil, membro da Rede Vírus do Ministério, baseada em proteínas do vírus. A ideia é desenvolver uma versão nasal da vacina. Ao todo, o Brasil tem 17 vacinas em estudo e em diferentes fases. Hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a dizer que o país precisa vacinar o maior número de pessoas possível e, para isso, quanto mais vacinas, melhor. Somente com um volume de vacina maior é que teremos a capacidade de fazer com que o nosso Programa Nacional de Imunizações mostre toda a sua força, né? Então, esse é o forte desejo do governo. É hora de união nacional. Não é hora de gerar calor. Eu falei aqui segunda-feira, é hora de gerar luz. Precisamos de luz, precisamos de harmonia. Precisamos unir a nação em torno de um projeto, que é salvar a vida das pessoas. Se a gente não pode salvar a vida, a gente tem que melhorar. Quando a gente não pode salvar e melhorar, a gente tem que confortar. Durante o anúncio da nova vacina, o ministro Marcelo Queiroga fez mais um apelo para que todo brasileiro use máscara e evite aglomerações para diminuir a circulação do vírus. Eu estava aqui conversando com os amigos e lembrando que na época da Copa do Mundo, né, a nação se une, né, se chama pátria de chuteira. Agora é pátria de máscara. Pátria de máscara. É um pedido que eu faço a cada um dos brasileiros. Usem a máscara. Nós, do governo, vamos trabalhar para ter um aporte de vacinas suficiente para imunizar a nossa população. E uma correção. No quadro sobre os números da pandemia no Brasil, nós dissemos que a média móvel de casos bateu um novo recorde, mas a informação não está correta, não é um novo recorde. Sobre o número de pessoas vacinadas nas últimas 24 horas, o número correto estava aparecendo na tela. 808.643. Nós pedimos desculpas pelos erros. A União Química e o Fundo Soberano da Rússia entraram na Anvisa com um novo pedido de autorização de uso emergencial da vacina Sputnik no Brasil. Em janeiro, eles entraram com um primeiro pedido, mas a Anvisa considerou que faltavam documentos. A Anvisa tem 7 dias para analisar esse novo pedido. Ele se refere a 10 milhões de doses que o Ministério da Saúde já comprou, mas ainda não pode usar por falta de autorização. A Sputnik já foi aprovada na Argentina e em outros países da América Latina. A Fiocruz entregou hoje ao Ministério da Saúde mais 728 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca. É o segundo lote do mês. A seguir, a polícia apreende celulares dos pais e do padrasto do menino que chegou morto ao hospital. Um dia depois do corte no orçamento do censo demográfico, a presidente do IBGE deixa o cargo. A presidente do IBGE, Suzana Cordeiro Guerra, pediu exoneração do cargo. Ontem, o Congresso aprovou o orçamento de 2021 com um corte de 90% no valor que era previsto para o censo demográfico. O IBGE comunicou a saída de Suzana Cordeiro Guerra da presidência do Instituto num anúncio curto. A nota informa que Suzana pediu a exoneração por motivos pessoais e de família e que ela continuará no cargo até a transição para o novo presidente, que ainda será indicado. O pedido veio um dia depois que o Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2021, com um corte de quase 90% do valor previsto para o censo demográfico. Dos 2 bilhões de reais previstos inicialmente, sobraram menos de 100 milhões de reais.
Em 2019, quando Suzana Guerra assumiu a presidência, o orçamento do censo já tinha sido enxugado em 25%. Passou de 3 bilhões e 400 milhões de reais para cerca de 2 bilhões. Com isso, o IBGE reduziu o número de questões do censo de 112 para 76, o que provocou protestos e críticas de servidores. Hoje, o Instituto disse que vai pedir orientação ao Ministério da Economia sobre como proceder. O censo demográfico é feito desde 1940. É a principal radiografia da população brasileira. Por lei, o censo deve ser realizado a cada 10 anos. E no ano passado, o levantamento já tinha sido adiado para 2021 por causa da pandemia. Apesar de ter alegado motivos pessoais e de família, fontes afirmaram ao Jornal Nacional que Suzana Guerra decidiu deixar o cargo porque considerou inaceitável reduzir a quase zero o orçamento do censo demográfico e que a medida vai comprometer a base de dados do Brasil para a geração de várias políticas públicas, principalmente as mais urgentes: saúde, educação, transporte e emprego, setores muito afetados pela pandemia. Sérgio Bessermann, ex-presidente do IBGE, disse que a não realização do censo é um fato histórico e que, principalmente neste momento, vai trazer perdas significativas para o país. As políticas públicas de saúde, trabalho, emprego, todas trabalharão com dados defasados em mais de uma década. Perderão eficiência e o país perderá dinheiro em quantidade muito superior ao que está sendo economizado com o censo. Estaremos falando de um tempo que só países muito, muito pobres do mundo ficam sem as informações necessárias. O Ministério da Economia disse que não vai se manifestar. Nos 2 primeiros meses do ano, os investimentos estrangeiros no Brasil mais que dobraram. O resultado surpreendeu até os analistas de mercado. 10 bilhões e 800 milhões de dólares entraram no Brasil nos primeiros 2 meses deste ano. Dinheiro vindo de empresas para financiar investimentos diretos no país, mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Foi o melhor primeiro bimestre em investimentos diretos desde 2018. Dinheiro que tem potencial para gerar empregos porque está associado a projetos de médio e longo prazos. Em 2019, o investimento estrangeiro direto no Brasil foi de 69 bilhões de dólares. E despencou no ano passado, influenciado pela pandemia, somando 34 bilhões de dólares. Para este ano, a previsão do governo é de um ingresso de 60 bilhões de dólares. De acordo com o Banco Central, ainda não é possível afirmar que esse aumento dos investimentos no início deste ano seja uma tendência. É um resultado, por enquanto, pontual para o mês de fevereiro. A gente já tem algumas indicações de um melhor resultado em março também, mas precisamos esperar ainda para ver se tem uma nova perspectiva de resultados maiores para o investimento direto nos próximos meses. O cenário de baixa atividade na economia mundial por causa da pandemia também trouxe uma melhora no resultado das transações do Brasil com outros países. O rombo das chamadas contas externas, que é quanto o Brasil gasta e recebe nas trocas com o resto do mundo, recuou 37% e ficou negativo em 9 bilhões de dólares. E a previsão é que ao longo do ano haja uma virada e o Brasil registre um saldo positivo de 2 bilhões de dólares, o primeiro desde 2007. Nessa conta entram as exportações e importações, remessas de lucros das empresas, viagens internacionais. Os gastos dos brasileiros no exterior, por exemplo, fecharam o primeiro bimestre com queda de mais de 76%. O economista Roberto Padovani explica que as transações do Brasil com o resto do mundo estão ficando mais equilibradas. Uma parte da história é porque as exportações do Brasil estão indo muito bem. O agronegócio está vivendo um momento muito raro, que é essa combinação de preços internacionais de matérias-primas favoráveis, dólar alto e produção recorde. Então, isso é uma boa notícia. O agronegócio, as exportações de matérias-primas continuam indo muito bem. E que já é possível notar uma melhora no ambiente global. Você tem uma retomada internacional importante, crescimento nos Estados Unidos, na China, preços de commodities para cima, muito dinheiro circulando. Isso tudo favorece a busca por investimentos.
O Brasil ainda tem muitas incertezas, a gente está atravessando um momento difícil, mas tudo sugere que, superada a questão da pandemia, o Brasil possa voltar a receber esses recursos. Hora de saber como fica o tempo nesse fim de semana. Vamos conversar com a Anne Lotterman. Oi, Anne, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Eu começo com os avisos do sul do país, porque tem previsão de chuva forte já a partir dessa noite em toda essa área colorida aqui do mapa, desde o leste do Paraná, quase todo o estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E aí, aqui merece uma atenção especial. Nessa área laranja, podem ocorrer temporais fortes. E aqui, na área de perigo, em vermelho, esses fortes temporais, eles podem vir, inclusive, com granizo. Curitiba, máxima de 30 graus e pouca chuva. Já em Porto Alegre, a temperatura cai para 26 graus e pode chover forte, assim como em Florianópolis e principalmente nas regiões de São Luís Gonzaga e também de Santa Maria. Um sistema de baixa pressão está organizando e carregando as nuvens de chuva aqui no sul do país. Com isso, o sol não aparece e a temperatura não sobe muito. Esse refresco ele não chega ao sudeste, pelo menos até o começo da semana que vem. Em São Paulo, o calor chega aos 33 graus amanhã, no domingo 32 e na segunda 31, com pancadas de chuva todos os dias. No Rio de Janeiro, 35 graus no sábado, 36 no domingo e 35 na segunda, sem chance de chuva no fim de semana. Além do Rio, estão na área de tempo firme Espírito Santo, grande parte de Minas Gerais, Bahia, sul do Piauí, Mato Grosso, até o interior de São Paulo. Em Vitória, calorão de 34 graus, Salvador 30, Brasília 29 graus, Goiânia 31 e em Campo Grande máxima de 33 graus. Subindo no mapa, lá nas regiões norte e nordeste, continua chovendo? Continua chovendo sim, Renata, até porque essa época chuvosa na região, mas em algumas áreas ela já está bem acima da média. Em Fortaleza, por exemplo, já choveu mais de 400 milímetros, quando o normal é 324. E de ontem para hoje, Fortaleza teve a chuva mais volumosa do ano. Manaus já choveu quase 470 milímetros, a média é 300. E em Macapá foram quase 100 milímetros acima do normal. Amanhã a chuva continua nas áreas em azul escuro, ela é mais forte. O que está provocando essa chuvarada é esse sistema aqui, o ZECIT, a Zona de Convergência Intertropical, que é um corredor de umidade que fortalece as nuvens de chuva em toda essa região aqui. Com isso, as temperaturas não conseguem subir tanto. Em Manaus, Porto Velho e Natal, por exemplo, a máxima não passa dos 27 graus. Em Belém, 30 graus, já em Palmas e também em Teresina, 33 graus e Boa Vista, máxima de 36 graus. Te espero aqui amanhã, Renata, Bonner. Bom fim de semana para você, Anne. Obrigada. A Justiça de São Paulo reconheceu que a ex-primeira-dama Marisa Letícia desistiu de comprar uma unidade no condomínio onde fica o triplex do Guarujá e que o valor já pago deve ser devolvido integralmente. A decisão é da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em seu voto, a desembargadora relatora Mônica Carvalho disse que não há prova nos autos de que, em algum momento, a ex-primeira-dama tivesse recebido a posse do imóvel ou de que ele tivesse sido disponibilizado em seu favor. Em abril de 2005, Dona Marisa Letícia comprou uma cota do empreendimento de 2 torres no Guarujá. Deu R$20 mil de entrada por um apartamento de 82 metros quadrados e assumiu prestações mensais de R$2 mil até 2009. Mas com a crise financeira da cooperativa Bancop, o empreendimento foi transferido para a empreiteira OAS em 2009. O condomínio ganhou o nome de Solares e ficou conhecido pelo triplex do Guarujá, que, segundo o Ministério Público, teria sido reservado e reformado para o ex-presidente Lula. Em outubro de 2009, a Bancop deu 1 mês para os compradores optarem se iam desistir do empreendimento. Dona Marisa Letícia desistiu do negócio 6 anos depois, em 2015, quando as investigações sobre o triplex já estavam em curso. E pediu a devolução de 90% do valor pago pelo apartamento. Não houve acordo e o caso foi para a Justiça. A Justiça de São Paulo já tinha dado ganho de causa para Dona Marisa Letícia. Em 2019, o juiz da 34ª Vara Cível de São Paulo determinou a devolução de 66% do valor pago pelo apartamento. A Bancop e a OAS recorreram
E agora o Tribunal de Justiça determinou que o ressarcimento deve ser integral, de 100%. Com a morte da ex-primeira-dama em 2017, quem assumiu o espólio da ação foi o ex-presidente Lula. Essa ação correu na área civil e é diferente daquela que transcorre na área criminal, em que o então juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. No começo do mês, o ministro Edson Fachin anulou todas as condenações de Lula na Justiça Federal do Paraná por considerar que os processos envolvem mais do que apenas a participação em propinas da Petrobras. O caso foi encaminhado para a Justiça Federal do Distrito Federal. Essa semana, a segunda turma do STF considerou Moro parcial no julgamento e anulou todos os procedimentos feitos durante o processo do triplex do Guarujá. Os advogados do ex-presidente Lula disseram que nem Lula, nem a família dele jamais foram proprietários de imóvel no Guarujá, que a acusação sempre foi falsa, que a decisão soma-se a outras em diversas instâncias para confirmar que o ex-presidente foi alvo de perseguição política por um ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. A OAS afirmou que não foi oficialmente notificada. Nós não conseguimos contato com a Bancop. A Polícia do Rio apreendeu hoje celulares e computadores em endereços da família de Henri Borel, de 4 anos. O menino chegou morto a um hospital com lesões gravíssimas. Logo cedo, policiais fizeram buscas em Bangu, na zona oeste do Rio. Estiveram na casa do pai do doutor Jairinho, onde o padrasto do Henri foi morar após a morte do menino. E nesse outro endereço, onde Monique Medeiros, a mãe do Henri, tem ficado ao lado dos pais. Estão tranquilos, é claro que ainda vivendo luto, é claro que acordar de manhã com a polícia não é o que todo mundo deseja, mas naquela tranquilidade de quem está com a verdade, de quem tem apresentado a sua versão de maneira honesta, transparente. Também houve buscas no apartamento do pai de Henri, Leniel Borel. A justiça decretou a quebra do sigilo telefônico dos pais e de doutor Jairinho. Os policiais apreenderam computadores e 11 telefones celulares. A polícia investiga se o menino sofreu acidente ou se foi vítima de violência. O laudo da necrópsia constatou lesões graves em várias partes do corpo. Nós tivemos acesso ao depoimento da avó materna do Henri, Rosângela Medeiros. O delegado questionou se, ao chegar ao hospital, ela perguntou para a filha o que havia acontecido com o menino. Rosângela respondeu que sim, mas que não se lembra qual foi a resposta de Monique, se o menino tinha se acidentado ou se ela tinha dado qualquer outra razão para a morte. O delegado perguntou se Rosângela conversou depois com a filha sobre esse assunto. Ela disse que sim, que Monique lhe disse que acha que acordou para ir ao banheiro e encontrou Henri já caído no chão, sem respirar e pálido. A mesma versão que Monique e doutor Jairinho deram à polícia. A avó disse ainda que sempre teve um bom relacionamento com o pai de Henri, mesmo depois da separação. Que nos finais de semana que passava com Henri, o pai frequentava a casa dela. Rosângela afirmou que isso pode ter gerado alguns ciúmes em Jairinho. Além dessa investigação, a polícia também está ouvindo testemunhas em outro inquérito. Uma adolescente que é filha de uma ex-namorada de Jairinho relatou essa semana ter sido agredida por ele quando tinha 4 anos. Hoje, a avó dessa garota prestou depoimento na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. A mãe da menina já foi ouvida pela polícia e disse que também sofreu agressões de Jairinho durante o relacionamento com o vereador. Ela disse que, na época, percebeu que a filha vinha sofrendo agressões e que se culpa todos os dias por isso. Segundo reportagem do jornal O Globo, a mulher disse que a filha ficava nervosa, chorava e até vomitava ao ver Jairinho. Relato parecido com o do depoimento dos pais de Henri. Monique e Leniel contaram que o filho vomitava e chorava ao voltar para casa onde a mãe morava com o doutor Jairinho desde o início do ano. A defesa de Jairinho nega as agressões às mulheres e afirma que o vereador tinha uma relação de carinho e respeito com o Henri. Hoje, o apartamento na Barra da Tijuca, onde a criança morreu, foi interditado pela polícia e ficará fechado por 30 dias.
O Globo Repórter de hoje vai mostrar por que algumas pessoas têm mais capacidade do que outras para sair de situações difíceis. A resposta pode estar em uma palavra: resiliência. E a boa notícia é que todo mundo pode aprender a ser um pouco mais resiliente. O matemático Gil ensina. Ele chegou a passar fome na infância, mas nunca desistiu de estudar. Mãe e filha foram despejadas e do susto tiraram ânimo para construir sozinhas a casa própria, feita com garrafas retiradas do lixo. O marido, que sustentava a família, ficou desempregado e a dona de casa encontrou nas receitas da avó a saída da crise. E o baiano, que ajudava o pai na roça e hoje coordena uma das pesquisas de uma vacina brasileira contra a Covid. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, especialistas explicam por que, mais do que nunca, é fundamental evitar as aglomerações nos próximos dias. Nós voltamos agora a falar sobre a vacina que o Instituto Butantan anunciou hoje de manhã. Agora à noite, em mais uma nota e depois de idas e vindas, o Butantan finalmente admitiu que recebeu do Hospital Monte Sinai de Nova York a licença de uso e exploração de parte da tecnologia que vai ser utilizada para fazer a Butanvac. E que, a partir disso, o desenvolvimento vai ser feito integralmente com tecnologia do Butantan. O Instituto afirmou que não havia citado o Monte Sinai anteriormente porque o hospital não tinha autorizado a divulgação de seu nome em comunicados oficiais do Butantan. Por fim, o Instituto reafirmou que a vacina é brasileira e dos brasileiros. Os números da pandemia no Brasil falam por si. Mais de 3.600 mortes em 24 horas, mais de 305 mil vidas perdidas. Em São Paulo, o ritmo dos cidadãos e das empresas vai mudar completamente durante 10 dias para tentar frear essa escalada trágica. Comércio fechado e ruas mais vazias do que o habitual na maior cidade do país. São reflexos do feriado emergencial de 10 dias seguidos, que começou hoje e só termina no domingo de Páscoa, 4 de abril. Mas desta vez a palavra que lembra lazer, descanso, diversão, precisa ganhar um outro significado. E para que ninguém tenha dúvidas, especialistas defendem até que ele receba um outro nome: recesso sanitário. São 10 dias de reclusão, de lockdown, para evitar que a doença se propague. Por isso que não deve ser encarado como um feriado, porque o feriado convida ao lazer, convida à confraternização, convida a visitar os amigos, os parentes, a fazer programas. Não é isso, é um lockdown. Ou seja, a gente tem que evitar o contato próximo com o outro, porque é um vírus que passa de pessoa para pessoa. Quando respiramos, falamos, jogamos no ar os aerossóis, partículas muito pequenas, às vezes até invisíveis a olho nu. O vírus da Covid é ainda menor do que essas partículas e consegue pegar carona nelas. Estudos feitos por pesquisadores da Ásia e da Europa já demonstraram que os aerossóis podem permanecer no ar por várias horas. Essas partículas, já houve documentação de casos de contaminação, por exemplo, em restaurantes, por uma única pessoa infectada que, na verdade, transmitiu o vírus para várias outras pessoas que adentraram na sala horas depois que essa pessoa esteve lá. Mesmo numa reunião familiar ou com poucos amigos, basta que uma pessoa sem sintomas esteja infectada para que as gotículas expelidas quando ela fala contaminem quem está em volta. Essa é a principal forma de transmissão. Mas como o vírus também fica em superfícies, se alguém tocar numa garrafa, num copo ou nos talheres usados pela pessoa infectada, pode transportar o vírus para outros lugares e até se contaminar. Quanto mais gente estiver reunida, mais essas situações de risco são potencializadas. Vale para qualquer lugar fechado com grande aglomeração de pessoas, como bares, restaurantes e no transporte público. Atividades ao ar livre são mais seguras, mas não dá para relaxar completamente, porque se alguém do seu lado estiver contaminado,
Os aerossóis carregados de vírus ficam suspensos na atmosfera por alguns minutos. Um estudo feito por uma universidade da Finlândia mostra como os aerossóis se espalham em diferentes situações. Primeiro, quando uma pessoa sem máscara fala num ambiente mal ventilado durante 1 minuto. 4 minutos depois, surgem mais gotículas e elas se espalham. Os aerossóis diminuem bastante quando a pessoa usa máscara e está num ambiente bem ventilado. Agora repare, ainda estão lá. Ou seja, os cuidados precisam continuar. É importante sempre ter distanciamento social, porque um grupo de 10 pessoas, por exemplo, muito próximas entre si, mesmo no ambiente aberto, pode haver a transmissão do vírus de uma maneira muito intensa. Nada substitui o uso de máscaras o tempo inteiro e nada substitui o distanciamento social, que tem que ser mantido até a hora que a gente vencer essa pandemia, e isto é possível. O respeito a essas medidas de prevenção de contágio é também um respeito à dor de centenas de milhares de famílias enlutadas na pandemia.